Partiu, partiu hoje está no centro histórico de Manaus, capital do Amazonas. Esse lugar que viveu o auge da economia da borracha, período que ficou conhecido como Belle Époque. A arquitetura é uma das lembranças principais desses anos de economia pujante. Hoje, a gente percebe um movimento lindo acontecendo. As pessoas voltando a ocupar esses espaços, esses casarões cheios de história. Muitas casas, inclusive, à venda para novos negócios. Olha, esse prédio aqui, por exemplo, que está atrás de mim, já foi restaurante, biblioteca municipal e hoje está à venda. Ou seja, deve virar um negócio. Ele fica exatamente em frente ao Teatro Amazonas. Olha, esse aqui, por exemplo, já virou um bar, inclusive super movimentado, que bomba aqui no Largo de São Sebastião, ainda com o African House escrito em cima, ó, esperando a autorização do IPHAN para mexer. E assim como tem esse, tem vários outros aqui que, ó, contam muito da nossa história. Olha que coisa mais linda. E um símbolo máximo dessa arquitetura e dessa época é o Majestoso, um dos principais cartões postais do estado. O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896. Em 2025, completa 129 anos de muita história. A beleza dele é inexplicável. A cúpula possui 36 mil peças de cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas. Coisa linda demais! Olha, saindo aqui do maioral do nosso Teatro Amazonas, a gente andando um pouquinho, chega num outro prédio, numa outra casa que tem chamado muita atenção de muitos turistas, visitantes aqui do Largo de São Sebastião, que foi inaugurado recentemente. E aí a gente ficou muito curioso para saber sobre essa arquitetura, sobre essa reforma desse espaço. E aí eu vim conversar, entender melhor isso com a arquiteta desse lugar, que é a Josiele. Josiele, o que vocês pensaram quando vocês resolveram reformar esse lugar incrível que fica no Largo de São Sebastião? Deve ser muito difícil reformar uma casa, um prédio, enfim, que fica do lado do Teatro Amazonas. Foi um projeto bem desafiador, né? Porque a gente está no Largo São Sebastião. Então aqui o projeto, ele sim tem que ser aprovado pelo IPHAN. A gente faz todo o processo junto a ele, né? Então a aprovação passa primeiro no IPHAN e depois que a gente vai para a prefeitura. Agora, o Teatro Amazonas é tombado. Sim. Essa parte do entorno, não. Não. Mas tem que seguir tudo certinho por conta do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é o centro, né? Ele é o ponto, é o nosso cartão postal. Só que todo o seu entorno faz parte de um complexo. Então a gente já tem um conjunto de fachadas, de um lado que são históricas mesmo, né? De quando foram construídos. Desse lado a gente tem fachadas cenográficas e temos fachadas contemporâneas, que foram casas que já foram construídas nos anos 70, que era o caso dessa residência. Dois pontos assim que foram muito importantes que o IPHAN frisou muito: seguir ritmo e cheios e vazios. Ritmo significa? Seria o quê? A gente tem uma quantidade de janelas quase que padrão, né? Um lote a gente tem 3, no outro a gente tem 4, mas ele segue um ritmo. Então isso é um ponto, e o outro são os cheios e vazios, que é o quê? Eu tenho parede, eu tenho esquadria, eu tenho parede, eu tenho esquadria. Isso a gente chama de cheios e vazios. Então até as proporções entre as esquadrias a gente seguiu, a gente saiu medindo cada janela aqui para tentar seguir a mesma proporção, para não ficar tipo aleatório ali. Exatamente. Dentro, a árvore plantada pela família que morou aqui até um dia desses foi mantida. Aliás, tudo aconteceu a partir dessa árvore. Cafezinho, um ambiente tranquilo e arte. Aliás, arte nossa, da terra. Já começo aqui, ó, dizendo que tem uma exposição acontecendo que se chama Poranduba Amazonense. É a primeira exposição, né, aqui desse espaço de arte, enfim, cultura e tudo. E eu vou encontrar agora, neste momento, com o curador de arte aqui desse espaço, que é o Carlisson. Oi, querido. Tudo bom? Poxa, Júlia, quanto tempo. Que bom revê-la. Ah, meu Deus. Então aqui temos artistas indígenas, é isso? Exatamente, aqui nós temos artistas, foi uma curadoria da Manaus Amazônia Galeria de Arte. Nós fizemos uma curadoria, a equipe da Manaus Amazônia fez uma curadoria só de artistas indígenas. A gente queria começar com artistas indígenas, que são os nossos artistas originários, nossos artistas que trazem aqui essa nossa Amazônia ancestral.
aqui a gente tem as obras. Se você chega aqui, por exemplo, e fala assim, quero essa peça, vai levar. Leva na hora. A livraria, que é o carro-chefe do lugar, virou um convite para a gente desacelerar. Aqui, obras super conhecidas no mundo todo e obras de autores amazônidas dividem o mesmo espaço. E dentre todas as obras, a minha escolhida foi essa aqui. Olha, já tô aqui no caixa, inclusive, gente. Todos esses livros que estão aqui, todos estão à venda. Tem muitos livros, inclusive, que falam, né, sobre a cidade de Manaus, que falam muito sobre arquitetura, enfim. Hoje, né, eu acho que esse livro aqui tem muito a ver com o tema do programa de hoje, que é o que eu vou escolher, então, para levar comigo, que é esse da Lauriane Teixeira de Oliveira, que é Casas e Memória, que é um estudo sobre as edificações residenciais do Centro Histórico de Manaus. Então, é ele que eu vou levar comigo. No andar de cima, 2 ambientes juntos unem 2 casas. E olha, todo lugar que a gente chega tem um detalhe assim que tipo encanta, que chama atenção. Olha isso aqui, por exemplo. Que coisa mais maravilhosa. E agora a gente chega aqui no restaurante que é comandado pelo João. Olá. Tudo bom? Bem, querido? Satisfação. Prazer. Prazer. Quer dizer que aqui quem comanda é você. Sim, com a ajuda dos meus colaboradores, Maravilhoso. né? E com a ajuda da direção também, de outras pessoas que fazem parte desse corpo, né? Agora, para que dê tudo certo. O João, a gente já percebe pelo sotaque, é nordestino. Então eu já vou perguntando logo, se tem influências. Tem influências de tudo, de todos os lugares aqui, nos pratos da casa? Sim, é um mix de sabores, de cultura. A gente está tentando buscar atender a todos os gostos. E aí sim, chuvinha com vista do Teatro Amazonas e uma costelinha de tambaqui com tucupi e jambu para coroar essa visita. Muito bom. E olha, meu próximo destino fica no centro também, mas em outra rua que também traz muito dessa arquitetura de época. Rua Bernardo Ramos. E eu acho que um ótimo exemplo também dessa retomada do centro, né, dessa mistura de passado, presente, futuro, é esse prédio que está aqui atrás de mim. E aí, para falar um pouquinho disso, para falar um pouquinho dessa história, para contar um pouquinho sobre esse prédio, a gente convidou o Antônio Mesquita, historiador maravilhoso, sabe tudo desses prédios aqui no centro da cidade, morador, inclusive, do centro, apaixonado pelo centro, né, Antônio? Com certeza. Esse prédio, né, que agora mistura aí uma coisa de... Os tempos, né? Os tempos, né, bem passado, com uma coisa super moderna de inovação. Quando que começa a estrutura desse prédio? Basicamente é na década de 1890, que é quando se tem algumas referências de grandes mudanças aqui nesta área, onde estava funcionando o Palácio do Governo lá atrás. E aqui, na década de 1890, também começa a funcionar o empreendimento do italiano Andreas Cassina, que dá o nome do Hotel Cassina. E é um hotel mais importante da cidade, recebia as autoridades, os políticos, os militares, os professores, médicos. 1930 já era extinto há algum tempo. E na década de 50 é que começam a aparecer as reclamações contra o cabaré Chinelo. Então... E aqui acaba virando esse prédio abandonado que acabou ficando na casca, digamos assim. Exato, ficou várias décadas. A moldura, pelo menos, né? O prédio, enfim, é uma mistura, né? Na verdade. Exato, porque ele é de um período que é chamado eclético, ainda com uma formação bem tradicional da arquitetura colonial, com alguns elementos que enriquecem, ornamentos que não eram muito comuns antigamente, e guarda esse revestimento dessa massa tingida também é um elemento significativo que são poucos ainda que resistem na cidade. A gente entra aqui e a gente já começa a ver que ficaram alguns resquícios dessa construção antiga. Ó, essa aqui, por exemplo, é uma coluna de ferro que ficou ainda original da primeira... Da estrutura. É um conjunto, né? São 3, pelo menos, aqui. Hoje o prédio é aberto, essas salas que a gente vê, né, aqui são salas de trabalho mesmo, né, que as pessoas podem marcar e podem vir, né, trabalhar. Então, assim, é um lugar que é aberto à população, que é muito legal, porque ela
se sente também pertencente. Sim, sim, começa a integrar, tem a sua utilidade, a sua função e faz circular, que a gente precisa também fazer isso, estimular a vinda das pessoas ao centro, que circule, que se crie mais espaços, cafés, restaurantes, lugares para divertir também, para complementar, eu acho que é fundamental para uma cidade. Olha, aqui as pessoas podem reservar e fazer cursos, né? Eu imagino você fazer treinamento gratuito aqui. Chegamos agora aqui no último andar do prédio do Cassina. Gente, olha esta vista, sério. Uau! Meu Deus do céu, Tony. 360 graus de história. Ali a gente vê, olha, Rio, ali Igreja da Matriz, Vai pro teatro. Teatro Amazonas. Aproveitar que eu tô aqui com essa vista linda, né? Uma vista realmente privilegiada da cidade, né? Vamos fazer uma foto aqui? Vamos sim. É um prazer. Fazer uma foto com vista. Sério, essa vista é incrível, né, gente? Que lugar, olha. Agora vamos seguir em frente e chegar num outro lugar que tá dando o que falar. Sim, essas casas e fachadas já foram de bancos nacionais e internacionais, lojas e até estação. Por isso o nome Bootline. Agora se transforma no mercado de origem. Com tudo que você possa imaginar à venda. Frutas, verduras, farinha, tucupi, planta, artesanato, tudo junto e misturado. Para a Roberta, que vendeu durante muito tempo onde dava, esse espaço chegou na hora certa. Agora com um ponto fixo já desde outubro, né? Tá vendendo bem? Estamos vendendo bem. Que bom. Estamos cada vez mais crescente, é o volume de vendas daqui. O nosso ticket médio aumentou bastante, então fazer parte de ser assim, como é que eu posso dizer, pioneira do trabalho daqui do mercado de origem é maravilhoso, está sendo muito gratificante. A Roberta que trabalha com as biojoias, né? Então aqui a gente vê muito esse, por exemplo, semente de harina e tal, mas trabalha também revendendo outros artesãos, inclusive de cidades próximas. Exatamente. Do Rio Negro, por exemplo, Barcelos, né? Barcelos. A gente encontra aqui, ó, peixes aqui, ó, cestaria, peixe que vem de Barcelos. Sim, esses peixes todos entalhados em madeira, envernizados, muito bem trabalhados. Olha que lindo. A cestaria, os abanos. Aqui o que está sendo feito é restauro mesmo. Inclusive, já dá para ver parte dessa história dessas casas sendo contada nas próprias paredes. Quer dizer que as pessoas agora realmente voltando e olhando mais para o centro histórico, é isso? Sim, aqui nós temos um complexo histórico, são 17 fachadas históricas que retratam a era áurea da borracha. Manaus era a cidade mais rica do mundo, foi a primeira cidade da América Latina a ter energia elétrica, porque aqui abrigavam as companhias de energia, a Light, Madeira Mamoré, bancos. Então, é um complexo muito importante para a cidade. E aí a ideia é fazer com que as pessoas ocupem mesmo essa área, né? Voltem a frequentar essa área histórica da nossa cidade. Sim, não só essa área, como todo o centro histórico. Sim. O que a gente precisa fazer em Manaus agora é revitalizar todo esse acervo arquitetônico e dar utilidade sustentável economicamente ao longo dos anos. A gente está documentando tudo que acha. Esses postes vieram de Portugal. Aqui, ó. Empresa Industrial Portuguesa Lisboa. Aqui era a estação Bootline, a estação dos bondes, na praça. Na verdade, o complexo tornou-se o nome Bootline, mas Bootline era a companhia de navegação que levava a borracha à Europa. O imóvel ao lado era o segundo banco do Brasil que foi feito no Brasil. Do Brasil, maravilhoso. O outro foi o Tribunal de Contas. Olha lá, ó, Sala dos Juízes. E aqui eram onde ficavam as fotos dos juízes. Bom, bora fazer o seguinte? No próximo bloco, vocês vão comigo para uma rua super charmosa que tá bombando na noite manauara.
Vários casarões antigos servindo de palco para bons encontros e boa música. Não sai daí não que eu volto rapidinho.